O processo conceitual na casa circular, ele surgiu o próprio nome, né? A circularidade na arquitetura. Então, o que é circular? O que retorna a si mesmo. Esses ciclos foram pensados de forma estratégica desde o início do projeto arquitetônico. Logo que a gente decidiu construir a nossa casa, fomos em busca de um escritório de arquitetos, de arquitetas, que representasse ou que tivesse os mesmos valores, princípios que nós buscávamos. Entrei em contato com o Bloco B, começamos a pensar em metodologias, né? A minha ligação com a economia circular e com a sustentabilidade desde o começo foi um vetor, né, para todas as conversas, para o partilho do projeto, e logo compreendemos que tínhamos ali parceiros para realizar o nosso sonho. Para conceber a arquitetura, foram pensados em pontos como a durabilidade, uma arquitetura de baixa manutenção e que fosse adaptada ao clima de Florianópolis. Para a construção, foi pensado um sistema construtivo que gerasse o mínimo possível de resíduos. O habitat, então, viria com a ocupação da arquitetura. Uma outra premissa de projeto foi fazer um enquadramento dessa paisagem e olhar para ela como um ato de reverência a essa natureza que encontra-se logo ao lado do terreno. Optamos por utilizar o concreto na construção por causa da plasticidade, pela durabilidade do concreto, mas também por uma questão de adequação a todos os desejos dos clientes e estruturação daquilo que era entendido como uma arquitetura durável, uma arquitetura que permanece. Mesmo entendendo que o concreto ele não é um material sustentável, a gente tentou usar como premissa nessa obra uma forma de que o concreto não fosse descartado. Então, a obra foi toda planejada para não gerar resíduos. A gente usou um sistema construtivo com formas, que são formas retornáveis, e as próprias formas também têm um processo de circularidade dentro da própria indústria, desde as formas que receberiam concreto até o concreto em si, a gente não geraria nenhum resíduo dessa obra. Durante essa jornada, várias metodologias foram pesquisadas e quando encontramos, né, as formas da metro modular como caminho para garantir a menor quantidade de resíduo possível durante a etapa de construção da obra, e também pela agilidade proporcionada por um sistema modular de formas, foi algo bastante decisivo. Foi muito interessante trabalhar com a metro modular, entender todo o sistema de circularidade também dentro da empresa, né? Quando as peças rompem ou não podem mais ser usadas, elas são reformadas e se tornam peças novamente, até chegar num momento em que elas não têm mais estrutura química, né, para virar uma peça novamente, então elas se tornam uma peça que fica dentro da arquitetura, uma peça que é uma espécie de um espaçador. Então, mesmo esse plástico do qual é feita essas formas, ele também não tem um fim, ele não vira lixo, ele tem um seu ciclo fechado. Foram estruturados os desejos principais dos clientes, mas também foi pensada uma arquitetura com ventilação cruzada, uma arquitetura que funciona e se adequa bem ao clima, sem precisar de uma ventilação forçada, de um consumo maior de energia. Foi pensado um sistema de ventilação natural, que se chama efeito chaminé, com a abertura da cobertura em cima da escada. Além disso, também nós trabalhamos com clarabóias nos banheiros. Então, a iluminação ela vem tanto das laterais quanto da parte superior da casa. Os brises foram feitos de chapa expandida
que é uma chapa metálica com bastante abertura. Nós utilizamos uma trama invertida, então são 2 chapas expandidas sobrepostas que fazem o controle solar. Os brises também são móveis, então eles são flexíveis e adaptáveis para serem alocados conforme a necessidade de proteção solar que os clientes precisam. A ideia foi que a casa utilizasse materiais crus, nus, materiais que expressassem a sua verdade. Por exemplo, o concreto aparente, buscando também uma linguagem de uma arquitetura mais brutalista, e o que não é estrutural foi fechado com madeira, com marcenaria. Dessa forma, cada material foi utilizado com uma intenção específica. Por exemplo, o concreto para estruturar a casa e a madeira para fechamento dos ambientes. Uma arquitetura que gerasse o mínimo de resíduos, uma arquitetura durável, uma arquitetura que se adequasse ao estilo de vida dos moradores.